Olá pessoal, espero que tenham os estudos bíblicos na mão, aquele estudo que nos vai da igreja hoje. Nós também iniciamos estudos bíblicos online. É um estudo bastante interessante, que fala sobre verdades para um novo tempo. Um estudo que te descobre cheio maravilhas dentro das palavras de Deus, independentemente de a igreja, não liga essa questões de a igreja, ok? Não tem nada a ver com questões de a igreja, mas o questão mais importante prende um pouco sobre palavras de Deus. Quer dizer que palavras de Deus está fazendo a nossa vida. Ou seja, qual é o propósito de Deus para nós? É certamente que Deus tem um plano extraordinário para nós, independentemente se nós é jovem ou não, se nós é adulto ou nós estado civil, cor, raça, tribo. O importante é que Deus tem um plano e propósito para cada um de nós, e que ela é muito bom. Antes que no início, no estudo, nos inclina nosso fronte para nos fazer um pequeno prece a nós Deus. Então, no oro, querido Deus e Pai, nesse momento ali nos também abre a palavra do Senhor. Nesse pouco minuto, não crees tudo entende palavras do Senhor. Quem eu pode ajudar, eu pode abrir no nosso mente, eu abençoe quem está ouvindo. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ok, hoje nós também estudo número 1, ok? Que está falando sobre verdades sobre Bíblia. Nós também debruça um pouco sobre Bíblia, ok? Sobre palavras de Deus. Assim como a palavra Bíblia Sagrada que está escrito, né, na Bíblia, ou seja, você abre capítulos e versículos para no jogo palavra Bíblia Sagrada, nunca te consigo achar escrito Bíblia Sagrada. Mas ele é um conjunto de livros, é uma biblioteca, ok? Escritos para autores diferentes, para épocas diferentes. E mais interessante é que nenhum deles que te contradiz e companhia. Isso tudo existe, entre eles existe uma harmonia, existe uma coerência lógica entre eles. Embora foi escrito, alguns livros que estão dentro dele, foi escrito para autores diferentes, né? E houve alguns tempos para foi escrito totalmente. E é interessante que esse livro, né, está dividido entre Velho e Novo Testamento. Velho Testamento é livros que foi escrito antes de Jesus, antes de quando Jesus nasce ali nesta terra. Novo Testamento é livros que começam a ser escritos depois do Evangelho de Jesus, depois que Jesus Cristo começa a ser preso. Então surge agora autores que é inspirado para Deus, começam a escrever sobre Jesus e sobre o novo Evangelho que é dado como Novo Testamento. E entre as divisões, Velho Testamento tem 39 livros e Novo Testamento tem 27 livros. E foi escrito num período de 1200 anos para cerca de 40 autores diferentes e com um mapa que te conduz o leitor para o maior tesouro de todo, Jesus. Jesus é o centro do Evangelho. Jesus é o centro de toda a Bíblia. O amor de Deus para o ser humano é o centro de tudo Bíblia Sagrada, ok? O conteúdo, o objetivo crucial dessa palavra, desse livro, é conduzir pessoas para Jesus. É mostra ao ser humano quão importante a nós é para Deus e qual é o plano que Deus tem para nós. E certamente que o plano de Deus para o ser humano é sempre plano bom, porque Deus, o pensamento que Ele tem para nós é pensamento de bom, é pensamento de paz, é pensamento de prosperidade, é pensamento de alegria e de paz. Então, por isso, meus amigos, que eles desafiam nós a estudar cada vez mais palavras de Deus, principalmente aquele estudo que nos marcou hoje, ok? Que estudo que nos marcou hoje é um estudo muito interessante que nos desperdiça essa oportunidade de estudo, pesquisa mais sobre palavras de Deus, nem que seja 5 minutos por dia. Deus dá 24 horas, mas não traz 5 minutos por dia para não pensar, para não refletir, no silêncio, né? Para não encontrar
por Deus e por não tentar saber realmente se uma fanhosa qual é o propósito e vontade de Deus para nós. O modo que Jesus está considerado a Bíblia, qual é o pensamento de Jesus Cristo que teve com a Bíblia? Está no livro de São João 17. São João, o livro de São João, é um livro que está no Novo Testamento. Então hoje, por exemplo, a hora que nos chega primeiro livro do Novo Testamento, é o livro de Mateus, né? Depois passa para Marcos, Lucas e logo nos chega na São Mateus. Mas para você que tem aquele estudo ali, né? Para você que tem aquele estudo ali, você mestre abre a Bíblia se você quiser, mas convém sempre não abrir a Bíblia para não hoje realmente dizer quem está falando se está escrito dentro de palavras de Deus ou não. Se uma pessoa está falando, não, aquela é Bíblia de católico, aquela é Bíblia de adventista, de Nazaré, não. Existe Bíblia, diferenças entre Bíblias, né, em si. Palavras de Deus é Bíblia sempre igual, a mesma coisa que está ali, que pode achar na Bíblia de Nazaré, pode achar na Bíblia de católico, pode achar em qualquer outro tipo de Bíblias. É somente algumas palavras que podem mudar, mas significar sempre é o mesmo. Então, por isso não está abre na São João, se não fala 17. Jesus está falando o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17. E a resposta é que para Jesus, Bíblia era palavras de Deus. É fonte de verdade. Santifica-os na verdade, ou seja, que existem outros meios, que existem outros livros pelo qual não pode santificar. Somente verdade é capaz de santificar. E quem é verdade? É o propriamente Jesus. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, é o propriamente Deus que usa, ou seja, torna a palavra, que é Jesus, para que nós não pode santifica na verdade. Nunca pode santifica na mentira, nunca pode santifica na falsidade, mas sim na verdade, porque palavras de Jesus é verdade. Pergunta que uma pessoa está falando, quem que inspira a Bíblia? A Bíblia é homem que escreve um livro qualquer. Não. Palavras de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, realmente é homens que escreveram, mas é homens que submetem suas vidas por completo a Deus, que entrega suas vidas, que deixa de viver Ele mesmo, que deixa que Deus vive nessas vidas. Então, por isso, aí está falando no livro de 2 de Pedro 1:21, está falando, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Ok? Ele falou, nunca, em nenhum momento, que foi homens que começam a escrever conforme Deus na cabeça, mas é homens que foi inspirado, homens que deixam de viver segundo suas vontades, segundo suas ideias, e é ser guiado e orientado para o Espírito Santo. Assim como um barco que está conseguindo conduzir sua cabeça, assim como um barco a vela está sendo guiado pelo vento, né? Tem um comandante, assim também é palavras de Deus, assim também que é os autores que escrevem a Bíblia. Eles deixam de lado suas opiniões, eles deixam de lado sua sabedoria, eles permitem que o Espírito de Deus possua por completo. Eles começam a falar e a escrever e a testemunhar daquilo que eles ouvem e que eles convivem com ele. Então, por isso, irmãos, pessoas normais. É o Espírito Santo que inspira pessoas para falar de Deus na Bíblia. Ou seja, a Bíblia Sagrada é carta de amor que Deus escreve a cada um de nós. Assim como a hora que não vai comprar qualquer eletrodoméstico, a hora que não está comprando um carro, sempre tem um catálogo nele, onde que está mostrando quanto volts que não deve ligar nele, se tem alguns outros componentes que devem ser ajustados, se deve, de forma como ele deve trabalhar, o que está trabalhando, assim também é Bíblia Sagrada para nós, porque é através dele que Deus fala conosco,
É através dele que também nós aprendemos vontade de Deus. Quanto tempo durará a Bíblia? Para quanto tempo a Bíblia te dura? Ou ela permanece para todo sempre? Seca-se, no livro de Isaías 40, capítulo 40, versículo 8, ele fala, seca-se a erva e cai a flor. Porém, a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus permanece para todo sempre. Deus, a Ele é que tem conselheiro, né? É que tem deputados, é que tem juristas que de vez em quando te xintam para consertar entre eles, para hoje o que é necessário muda, o que é necessário para amor. Não, a palavra de Deus é eterna. Deus fala uma vez e para todo sempre. Eu, o Senhor, não mudo, né? Eu, o Senhor, não mudo. Erva está seca, estação está muda, geração está muda, né? Pessoas está bem, está bem, está deixa descendente, mas Deus fala que essa palavra te permanece eternamente, para todo sempre. Então, por isso, irmãos, palavras de Deus é eterno. Deus escreve ele para a eternidade. É interessante que palavras de Deus sempre te surge gerações novas, ideias novas, te considerado como surgiu até época que é considerado como época de iluminismo. Pessoas acham que já tem uma nova luz, uma nova era, né? Mas é interessante que muda tempo, muda governo, muda estação do tempo, né? Gerações muda também, nova gerações com nova mentalidade, alguns se consideram como mente mais aberta, gerações antigas têm mente mais fechada, que esta expressa muitas vezes. Mas interessante que palavras de Deus a Ele sempre, em todo momento, permanece o mesmo, né? Para povos na passada, há mais de 5.000 anos, 6.000 anos, é o mesmo livro, o mesmo Deus que fala com isso. É o mesmo Deus, o mesmo livro que está falando com nós hoje. Isso é bom? Para uma geração por passa, tempo por muda, tudo por muda. Mas o problema do ser humano permanece sempre o mesmo, que é o pecado. Não tem os mesmos problemas, o mesmo defeito de caráter, a mesma necessidade espiritual de que pessoas de 2.000 ou 3.000 ou 4.000 anos atrás. Por isso que Deus fala sobre isso, que está servindo tanto para eles, assim também para nós na geração desse presente século. O que a verdade faz na minha vida? O que a verdade é capaz de fazer na nossa vida? Na São João ainda 8:32, ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus dá-nos a verdade para libertar-nos. Libertar-nos do pecado, libertar-nos do engano, libertar-nos de astúcias do inimigo, porque Jesus fala que ele bem revela a obra do maligno. Inimigo, a ele a única excusa que gosta é ser revelado. Gosta que pessoas permanecem na erro, permanecem na mentira. É que gosta de que a hora que nós começamos a ter, estuda para descobrir a verdade. Porque a hora que nós começamos a descobrir a verdade, nós a desmascarar Satanás. Porque Jesus fala que ele é o pai da mentira. Nunca tem firmado na verdade. Então, por isso, é uma oportunidade, é um privilégio que você gosta de conhecer a verdade de Deus. A verdade que te liberta. A verdade que te traz um novo alento em nossa vida. A verdade que está trazendo paz. A verdade que está trazendo verdadeira alegria de viver e de estar em comunhão com nosso Deus. Então, por isso, Deus quer libertar. Deus quer libertar-nos, mas é de tudo coisa. Porque falamos aqui uma verdade tem poder de libertar. Essa é a palavra de propriamente Jesus. É que está conta mentira. A Bíblia está falando fiel é quem é que promete. Então, por isso, que importa esse tipo de vida? Que importa pecado que você mergulhar na ela? Preocupa-na com a verdade. Preocupa-na entrega mais Deus para a vida. Certamente que Deus, através das verdades, que você aprende, gosta, que você aprende a amar, certamente Deus está libertado.
Qual é a parte da Bíblia que é esperar? Algumas pessoas estão falando, não, o Velho Testamento era para o povo de Israel. Não, nós gostamos, não, o Novo Testamento. Que ali acabou ali para nós, mas, querido, é bom que não ouve que palavras de Deus está falando. Que não acabou para tradições humanas, homem está falha. Que não acabou para segundo aquilo que nosso pastor, ou nosso padre, ou nossa mãe, ou nosso pai, ou nosso amigo, ou nossos familiares, ou aquele que acha na casa. Não vai para aquilo que palavras de Deus está falando. Não prende aquilo que a palavra de Deus que está muda. É eterno. Então ninguém que tem autoridade de sobrepõe sobre a Bíblia. Ele é soberano, tanto para responder, tanto para conduzir, tanto para mostrar também a verdade. No livro de 2 Timóteo 3,16, esta reza o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Presta atenção, abre a Bíblia, vou ler hoje a coisa que a palavra de Deus está falando. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Que existe parte de Escritura, que existe um pouco de Escritura. Toda a Escritura, a Bíblia é bem claro. Toda a Escritura, ok? Toda é tanto velho, toda é também como novo. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, ou seja, ambos te servem. Algumas partes servem para ensino, outros é para repreender, alguns é para correção, para educação na justiça. Tudo esse conjunto te compõe, esta serve para essa coisa ali, para repreender na hora que não são coisas erradas, né? Para mostrar o caminho de verdade, para corrigir, né? Para educar na justiça. Porque Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus maravilhoso. A Ele te deseja sempre bem, aquilo que é melhor para ser humano. Então, por isso, irmãos, toda a Bíblia é inspirada por Deus, para nós propriamente bem. É por isso que essa fama aqui, uma Bíblia é um carta de um pai amoroso, cheio de saudade, e começa a descrever, né? Te descreve as grandezas, as profundidade de amor de um pai para um filho. Então, por isso, é que é produzido, escrito, por vontade de ser humano nenhum, mas por vontade de Deus. É uma carta que Deus escreve especialmente para você que você ouve as mensagens, para você que você estuda as palavras de Deus nas horas, ok? Coisa que não tem contra a hora que nós estuda palavras de Deus. Existe uma coisa que é o foco, é o meta pelo qual é um objetivo fundamental que nós não te deseja, não te estuda ser humano, não te estuda a Bíblia. Na São João 5,19 da frase: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Jesus Cristo, quando fala essa passagem para o povo para judeus no passado, para fariseus e entre outros povos, ele fala: não, você estuda Escritura, ou seja, eu só faço direito como você estuda. Como que você estuda Escritura? Para que nós podemos ter vida eterna, né? Uau! A hora que nós fala de vida eterna, vida, esperança depois de morte, é algo que nós estudo não está crendo. Então, o fariseu no passado estudava, esta acreditava realmente na Escritura, esta consegue encontrar a vida eterna. Realmente é verdade. É verdade, porque é palavra de Deus. Jesus é propriamente palavra, né? Porque foi o seu caminho, a verdade e a vida, né? Ele é o caminho, ele é palavra. Então, por isso que ele falou: se fosse direito, mas só que essas escrituras, ou seja, são elas mesmas que testificam em mim. Ou seja, aqueles assuntos que você está lendo, que você está preocupa, que você está procura ter salvação, é na mim que você está chama. Como hora é testemunha de mim. Ou seja, somente na mim que nós está a ter salvação. Que existe salvação fora de palavras de Deus. Ou seja, fora da Escritura. Então, por isso, se não crê, encontra salvação, não tem que procurar, busca na palavra de Deus. É que não aconselho as outras pessoas. É que não
tradição. Não. É na consciência vontade de Deus. É na consciência qual é o desejo de Deus para conosco na riba desse mundo, né? Que bênção não te recebe para que não te estuda a palavra de Deus. Jesus Cristo fala em Lucas 11:28, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Bem-aventurado nós é, para que nós não ouvimos a palavra de Deus. Jesus fala aqui, mas seus discípulos, seus ovelhas, tudo te ouve, se voz e te seguir. Então, nesse momento, você ser bem-aventurado, ou seja, você ser abençoado, feliz é para morrer, você te ouve a palavra de Deus nesse exato momento. Então, por isso, mais importante ainda é que a saúde. Jesus foi que te ouve, mas que te aguarda, que te põe em prática. Porque a palavra de Deus é te fazer feito na nossa vida, a hora que nós começamos a pôr na prática. Porque colocando em prática é sinal de fé. É sinal de fé. Então, se nós não temos fé, se não acredita em Deus mesmo, é necessário nos pôr na prática. É necessário nos pôr em prática. É um grande desafio para a sociedade, para o mundo que nós vivemos hoje. Para não haja pessoas, principalmente que jovens, que tentam procurar com Deus. Não pode estar bêbado na rua, trapador. Não pode estar na boate, gastar dinheiro na bebida, na paródias com amigos. Não pode estar moco na rua. Ninguém quer te chamar de doido, tudo alguém está chamando que ele é normal. Mas você pega a palavra de Deus para o estudo, ou para andar com ele na rua, como um verdadeiro seguidor de Jesus. Tinha pessoas que começam a falar que ela quer seguir bem. Você estuda a Bíblia, amigos que começam a fazer de bom. Mas que ele é obra do engano. Experimenta com as verdades que te liberta que Jesus. Então hoje é feito que está fazendo na vida. Ainda que tudo pessoas abandonam, ainda que perde tudo por causa do amor do Evangelho, queridos, Deus te recompensou em dobro. Deus te recompensou ele muito mais e de que maneira, de forma extraordinária. Então por isso o desafio é: tenha fé, tenha coragem, lute, procura na consciência verdade. Cada verdade que você conche, procura na apoio em prática. Certamente que Deus te abençoe. Então por isso minha desejo e oração é que não estuda a Bíblia mais, para não prender o desejo de Deus e tendo em conta sempre que é uma carta de amor de Deus para conosco. E certamente a hora que Deus, que é um ser extraordinário, que criando, tão poderoso, tão forte, está mano, está descrevendo nessa palavra, mora que está mano, certamente que não tem contra ali, então, coisas